Olá, está no ar o Jornal Panorama. Confira com a gente as notícias da Assembleia Legislativa. Veja agora os destaques desta edição. O projeto de lei prevê que veículos flagrados em blitz com irregularidades não sejam guinchados. CPI da grilagem monta pauta de convocações. Assédio sexual em espaço público é tema de discussão no Colegiado de Assistência Social. Nesta quarta-feira, os deputados se reuniram para a última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal participou dos trabalhos e traz as informações sobre as matérias que começaram a tramitar na casa. Gabriela? 2 projetos começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário, durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Eu começo falando sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que tem como objetivo manter a guarda do veículo irregular com o dono. Essa PEC é resultado do trabalho da CPI da máfia dos guinchos e tem a autoria do deputado Enivaldo dos Anjos. A nossa emenda ela estabelece regra de que o Estado não tem direito de apreender veículo por falta de pagamento de licenciamento e de IPVA. Isso sendo constatado, o Estado, ao invés de apreender o veículo, colocar num pátio sem proteção, sem cobertura e sem nenhuma segurança para o bem do consumidor, o Estado tem que deixar o próprio dono como depositário fiel. E ele vai garantir a manutenção do próprio bem e não vai poder circular com ele. Agora, estabelecer criação de pátio para criar despesa e manter os veículos no sol e na chuva sem dar nenhuma segurança para o patrimônio pessoal, nós achamos que é um absurdo e essa lei ela é totalmente ilegal e aplicada aqui no Espírito Santo. O outro projeto é do governo e altera a lei vigente que trata do Sistema Único de Assistência Social. De acordo com a justificativa deste projeto de lei, a mudança vai permitir que o governo transfira recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os municípios em caso de calamidade pública ou desastre ambiental. Os projetos ainda serão analisados pelas comissões permanentes da Casa e também pelo plenário. Voltamos ao estúdio. A CPI da grilagem montou a agenda de trabalhos com o nome de pessoas que serão convidadas a prestar esclarecimentos sobre denúncias recebidas. Em reunião ordinária da CPI da grilagem, os deputados resolveram convocar envolvidos em uma série de denúncias. Uma delas é a de uso de área pública que seria destinada a uma associação de produtores rurais por uma empresa privada em Afonso Cláudio. A CPI também determinou a apuração a respeito de um empreendimento que estaria sendo construído em área da reserva de Jacarenema, em Vila Velha. Outra denúncia que será apurada pela CPI é a de invasão de terras na região de Buenos Aires, em Guarapari. Os deputados resolveram convidar o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli, o membro do Conselho de Administração do Banestes, Neivaldo Bragato, e representantes da empresa Delta Construções para prestarem esclarecimentos sobre a rodovia ES 164, que fica na região serrana do estado. A próxima reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Grilagem será no dia 4 de abril. A Comissão de Assistência Social recebeu uma delegada que falou sobre assédio sexual nos espaços públicos. A mulher e o assédio sexual nos espaços públicos. Esse foi o tema de debate na reunião do Colegiado de Assistência Social. A convidada para explanar o tema foi a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, delegada Juliana Saad. De acordo com ela, não existe uma norma penal mais específica para assédios que acontecem em espaços públicos. O assédio que ocorre em ambiente de trabalho está previsto no Código Penal, nos crimes, no título 4, nos crimes contra a dignidade sexual. E pressupõe uma condição de superioridade hierárquica no âmbito do trabalho. Já o assédio que ocorre nos espaços públicos é outro tipo de crime, de delito na realidade. E dependendo da situação, o juiz pode decidir, optar por uma adequação típica desses 4. Normalmente o que tem acontecido são esses 4, pode até ser que existam outros crimes, mas são esses 4 que normalmente são utilizados pela jurisprudência. Que são as 2 contravenções penais, de importunação ofensiva ao pudor e perturbação da tranquilidade, que estão previstas no artigo 61 e 65 da LCP,
que é a Lei de Contravenção Penal, e infelizmente se decide e opta por esses delitos, são infrações de menor potencial ofensivo, o que gera na vítima uma sensação de impunidade, porque ela teve ali ofendida a sua dignidade sexual. Mas em contraposição tem o crime de estupro e o crime de posse sexual mediante fraude, que está previsto no 215 e 213 do Código Penal, que são infrações muito graves. Então o juiz fica naquela situação, e o delegado também em sede de plantão, em sede de flagrante, numa situação muito difícil, porque não existe um tipo penal específico para aquela situação que acontece por assédio sexual que ocorre nos espaços públicos. A delegada lembrou o caso do homem que ejaculou no ombro de uma mulher num ônibus em São Paulo. Aí o sujeito foi preso em flagrante, só que em audiência de custódia, o juiz liberou o sujeito, lavrando provavelmente um termo circunstanciado, entendendo que tratar-se-ia de uma importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal, cuja pena é pena de multa. Isso gerou uma forte repercussão nas redes sociais, porque as pessoas se sentem, algumas pessoas, a maioria, né, das mulheres, se sentem vitimizadas por essa mulher que teve, no caso dela, uma decisão assim. Eu respeito a decisão do juiz, logicamente, ele deve ter tido os motivos dele, inclusive ele argumenta que não se trataria de um crime de estupro, até porque para o crime de estupro existir, ele deveria ter alimentar do tipo que é violência ou grave ameaça, e não existia naquele caso concreto, então ele ficou sem ter o que tipificar. E aí só existiam naquele universo de condutas criminosas, existia somente tipificadas aquelas que ele entendeu pelo artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. A presidente da comissão ressaltou a importância de discutir esse e outros temas ligados à violência contra a mulher. A deputada também informou sobre uma audiência pública que será realizada na próxima semana. Todas nós mulheres precisamos saber, né, de todas essas informações que foi passada. Afinal de contas, como bem falou a doutora Juliana, muitas mulheres não denunciam ainda, porque é muito novo, né? Esse tema, mas que nós vamos estar também discutindo. Terça-feira, às 18 horas, teremos audiência pública e fazemos um convite às mulheres para estarem aqui neste dia, porque nós vamos ter várias discussões, não só a questão da violência, mas a importância da mulher dentro também do seu espaço de trabalho, né? Dessa luta pela mulher, de estar também buscando seus direitos como cidadã, como uma funcionária, uma servidora que tem os mesmos direitos que todos os homens. Jornal Panorama faz o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Jornal Panorama. A Comissão de Educação recebeu a coordenadora estadual da Base Nacional Comum Curricular. A reestruturação do currículo da educação básica foi assunto abordado no Colegiado de Educação. A coordenadora estadual da Base Nacional Comum Curricular, Flávia Demuner, explicou que existe um documento nacional homologado em dezembro de 2017 com uma base comum de aprendizagem e disciplinas, que serve como orientador para o currículo da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, ela propõe uma linkagem de aprendizagens essenciais por meio de competências, são 10 competências que vão nortear a produção do currículo, e o Estado do Espírito Santo faz essa proposição por meio da construção de um currículo capixaba que vai unificar de forma respeitosa, né, com direito a respeito às especificidades e identidades de cada região, para que essas competências sejam trabalhadas nas escolas, de forma que esses alunos aprofundem seus conhecimentos, não sintam a fragmentação do processo de ensino dentro das etapas e das modalidades que eles estejam cursando. O próximo passo na construção do currículo estadual é a apresentação e debate sobre a base nacional junto às redes municipais, estadual e privada. Além das contribuições das redes de ensino, também será feita uma consulta pública para a elaboração do currículo capixaba. O documento deve ser apresentado ao Conselho Estadual de Educação até o dia 15 de setembro. O currículo ele busca respeitar
todo o conhecimento que o aluno traz, né, dentro da sua memória, da sua identidade, da sua cultura. E a gente parte dos campos da experiência da educação infantil até os itinerários formativos do ensino médio, o tempo todo buscando que esse aluno seja protagonista do seu ensino, do seu aprendizado, porque ele consegue ajudar o colega na sala de aula, ele consegue aprender, ele leva para casa, ele envolve pai, ele envolve a comunidade, enfim. O que a gente precisa entender é que essa produção curricular ela vai para além da sala de aula. Essa questão dos sistemas de ensino municipal e estadual, o conflito que eles têm pela autonomia, muitas vezes na construção do currículo, isso tem um impacto direto na vida do aluno, na vida das pessoas que frequentam as escolas e principalmente quem troca de escola da municipal para estadual, da estadual para municipal, da pública para privada. Então, sim, todas as trocas, às vezes dentro de um município, piora mais quando você vai para um outro município e troca de rede. Então esse assunto é muito pertinente, muito atual e tem impacto muito direto na vida das pessoas. Então por isso que nós trouxemos aqui, porque a Comissão de Educação quer discutir na frente, né, junto aos acontecimentos, não quer esperar as coisas acontecerem e nós estamos inseridos nos fóruns de discussão, então queremos também usar o nosso ambiente, a nossa Comissão de Educação, para gerar uma opinião nossa, para que a nossa participação nos fóruns de discussão que nós somos chamados tenha uma participação mais qualificada da nossa parte. A CPI dos maus tratos ouviu o motorista acusado de maltratar um cachorro em Iuna, região do Caparaó. A CPI dos maus tratos contra animais recebeu o motorista da prefeitura de Iuna, Wellington Teixeira Castelar, para prestar depoimento. O servidor está sendo acusado por 2 jovens de maltratar um cão ao transportá-lo na traseira de sua moto. O motorista alega que o fato aconteceu no percurso entre seu sítio e o centro de Iuna, na região do Caparaó. Esse cachorro ele apareceu lá no meu sítio na sexta-feira. Aí eu tratei dele sexta, tratei sábado, tratei domingo. Dei comida a ele, que eu tenho mais cachorro, eu coloquei remédio nele. Entendeu? Quando foi na segunda-feira, eu fui lá, a minha cachorra estava lambendo ele. Eu peguei o cachorrinho, amarrei ele pelo pescoço, botei ele na bunda da moto, uma mão dirigindo a moto, outra mão na traseira, segurando ele assim, e vim embora com ele. Quando chegou antes de atravessar a ponte, ele caiu, aí ele andou atrás de mim, um pouco andado, um pedaço. Quando eu parei para poder ajudar o cachorro, de novo colocar na moto para me seguir, para trazer ele para o veterinário, porque eu já tinha passado remédio nele e não tinha ajudado. Só está entendendo? Eu queria ajudar o cachorro, que eu tenho criação. Não tenho intenção nenhuma de matar a criação. Aí, quando eu parei, a chegar gritando. Você é um assassino, você é um monstro, você é o que, ele não deixou falar mais nada. O fato aconteceu em 26 de fevereiro e sua divulgação na internet causou revolta entre os moradores de Iuna. A deputada Janete de Sá, presidente da CPI da Assembleia Legislativa, considera o fato uma imprudência do motorista e ressalta o papel da CPI em apurar tais casos e encaminhá-los para a decisão da Justiça. Foram inúmeras as denúncias que aqui chegaram. E que nós agora estamos tendo que dar celeridade para poder estar apurando esses fatos e contribuindo com o Ministério Público para que o Ministério Público faça a denúncia e essas pessoas sejam processadas, sejam coibidas de estarem a dar continuidade ao cometimento desses delitos. E a Semana Legislativa de Proteção do Rio Doce entra no 3º dia de atividades. Desta vez, a discussão foi sobre os comitês de bacias hidrográficas. O trabalho dos comitês de bacias hidrográficas foi tema da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. O evento reúne ambientalistas, estudantes e autoridades. César Carvalho, representante do Comitê do Rio Santa Maria do Doce, explicou como funciona um comitê. Ele é formado de forma paritária, com participação de representantes do Poder Público, estadual, municipal, federal, participantes usuários de água, seja propriedades rurais, seja CESAM, Sanear, SAAS, e também a sociedade civil organizada, que são as entidades, as ONGs. Tem que conhecer o que tem na bacia para a gente propor alternativas de
que a gente chama de minimizar conflito, que a gente sabe que hoje a questão de água, principalmente num período mais seco, vai estar sempre existindo em função do estágio atual da nossa bacia. Ricardo Sardi contou um pouco da experiência de preservação ambiental em sua propriedade, localizada em Alfredo Chaves. Quando chegou do ano 70 para cá, que eu cheguei e derrubei para plantar banana, coisa, aí parei, eu falei com meus filhos, vou dar o estudo a vocês com muita dificuldade e não vou derrubar, não vou fazer mais isso, não vai dar futuro para vocês não. Que as nascentes, a água, se continuar assim, vai acabar, como eu estou vendo aí para cima, é só derrubando, queimando. Parei uma propriedade que era por cima da cabeceira, que tinha umas nascentes sem interesse nenhum para produto agrícola, era muito precipício para apanhar a cabeceira toda. Aí minha família até reclamava, mas você para que isso? Eu falei, porque as nascentes vêm tudo de lá. E fui fazendo e foi dando certo. O coordenador administrativo da CIP Rio Doce fez um balanço da semana até o momento. Tivemos aqui hoje várias autoridades, tivemos aqui prefeito, tivemos aqui vereadores, membros de comitês, alunos, professores. Entendemos que o propósito do encontro foi alcançado. A sessão solene desta terça-feira homenageou o ouvidor, que tem entre suas atribuições garantir direitos e fiscalizar serviços públicos, cobrando respostas para as demandas feitas pelo cidadão. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem ao Dia do Ouvidor, celebrado em 16 de março. Ouvidores de várias instituições públicas foram homenageados em reconhecimento à importância desse serviço para a promoção da cidadania. Para que haja atendimento dentro do prazo e com efetividade e que haja um retorno satisfatório para o cidadão. O Poder Judiciário também esteve representado na sessão solene. Todas as reclamações que são recebidas na ouvidoria, e lá também se recebe elogios, né? Mas todas as reclamações, elas têm uma tramitação e depois de resolvido são arquivadas. E hoje, pelo menos na ouvidoria do Tribunal de Justiça, nós temos mais de 70% das reclamações arquivadas, ou seja, todas elas foram resolvidas. Houve reflexão sobre o papel das ouvidorias neste momento em que as denúncias de corrupção no setor público e privado estão vindo cada vez mais à tona. E que possam mudar a percepção que temos hoje de um país corrupto, de um país onde as leis são negligenciadas, onde a cultura do desonesto está à frente da cultura do honesto. O ouvidor tem um papel fundamental nisso. O proponente da solene foi o deputado Amaro Neto, ouvidor da Assembleia Legislativa. Nós entramos trazendo conceitos de outros estados e de outros órgãos, como a ouvidoria presente aqui na Assembleia, a ouvidoria itinerante que a gente busca ainda fazer nos municípios do interior do estado, e também a ouvidoria móvel, que em parceria com outras ouvidorias e a última, a de Vila Velha, a gente pode ir em algumas áreas da Grande Vitória para apresentar o trabalho não só da ouvidoria do município, da Câmara de Vereadores, como também da Assembleia, colocando à disposição a nossa equipe para servir de elo entre os problemas da população e a resolução desse problema. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando pelo portal da Assembleia e outras mídias sociais. Continue ligado na programação da TV Assembleia, seu canal cidadão.